a ter uma preocupação, inclusive, com a questão urbana e também nos critérios populacionais. E aí que ocorre, obviamente, as principais migrações da população nordestina para as demais regiões brasileiras. Isso em função de outros ciclos econômicos, ou seja, a região vai apresentar uma decadência em relação aos seus antigos coronéis do café, que utilizavam mão de obra escrava, inclusive, e vão migrar para outras áreas em função do ciclo do ouro, do ciclo associado ao próprio cacau, enfim, a outros ciclos econômicos mais importantes para a população da região. As migrações da população nordestina para as demais regiões brasileiras vão, de alguma forma, aumentar, principalmente em função de uma industrialização da região sudeste por volta de 1950. Então, um grande número de famílias nordestinas vai migrar para a região sudeste, vai, de alguma forma, conseguir uma ocupação, principalmente industrial, e, de alguma forma, nos períodos seguintes, vai se estabelecer na cidade, vai ter uma residência, vai acabar tendo toda uma troca cultural da região nordeste com a região sudeste. Outro tipo de movimento populacional são as movimentações sazonais. Quando uma população, no caso nordestina, vai migrar em função da agricultura, por exemplo. É muito comum até hoje migrantes nordestinos buscarem trabalho na agricultura no estado de São Paulo, sobretudo na questão do café e da cana-de-açúcar. São chamados boias frias, aqueles trabalhadores que vendem o seu trabalho diariamente, por dia, o pagamento é diário. E, obviamente, eles vão ficar ali 2, 3 meses, ao final da colheita eles retornam para seus locais de origem, no caso a região nordeste do Brasil. O deslocamento da população nordestina dessa forma vai ocorrer principalmente em função de ciclos econômicos associados, no caso, à região sudeste a partir da industrialização e, no caso mais recente da região norte, em função do extrativismo tanto mineral quanto vegetal, que atrai boa parte da população nordestina em função da falta de emprego em áreas como no semiárido e também no agreste nordestino. Mas como ocorreu a subdivisão do Nordeste? Zona da Mata, Meio Norte, Agreste e Sertão. Essas 4 regiões possuem características distintas dentro do relevo, dentro do clima, dentro da vegetação da região Nordeste. No caso da Zona da Mata, é justamente Zona da Mata porque é uma área que tem uma incidência de chuva maior, atrelada à questão da formação da Mata Atlântica. É justamente nessa área que eu vou ter as maiores cidades da região Nordeste, cidades como Salvador, Recife e Fortaleza. Ou seja, são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, e eu vou ter como decorrência desses fatores um alto grau de industrialização, com indústrias têxteis, químicas, petroquímicas, farmacêuticas, e obviamente que eu vou ter também um maior índice de empregabilidade nessas regiões. A Zona da Mata também tem como característica principal a questão dos melhores serviços em relação à região Nordeste. É uma região, aliás, é uma zona que apresenta critérios importantes na questão dos transportes, as rodovias são melhores, digamos, asfaltadas. Eu tenho também um sistema viário muito mais eficiente, interligando as principais capitais nordestinas. E eu vou ter também um sistema educacional muito mais eficiente nas principais metrópoles da região. O Agreste é outra subdivisão da região Nordeste. Ele está localizado entre o Sertão e a Zona da Mata. E é uma área que tem como característica principal a questão econômica de subsistência, uma agricultura voltada para a subsistência, produzindo milho, feijão e mandioca para as populações locais, e também a criação de gado nômade, principalmente em função dos critérios climáticos da região. Outra área que também tem uma importância já secular em relação ao Brasil é o sertão. Uma região que tem como característica principal a vegetação de caatinga. A falta de chuva, em função disso também, a vegetação vai ocorrer em função dos critérios climáticos, vai ser uma vegetação rala. E, em termos econômicos, a população do sertão acaba sofrendo com a questão climática, com a questão da seca. E, obviamente, boa parte da população do sertão vai acabar migrando para áreas como Agreste e Zona da Mata. Nesta região, eu vou ter uma abundância mesclada com falta total de alimentos, principalmente em função dos índices pluviométricos. Naqueles meses de verão,
o sertão vai apresentar um índice maior de chuvas e o sertanejo, que é o habitante característico da região, vai poder plantar o milho para subsistência, o feijão, vai poder engordar melhor o gado com um pasto de melhor qualidade e, obviamente, vai ter uma vida mais fácil. Já em períodos de seca, a chamada seca braba, que a gente diz, o sertanejo vai, inclusive, se alimentar de raízes, de cactáceas, já que a produção agrícola fica aí muito prejudicada. Ocorre o surgimento de uma indústria, é a chamada indústria da seca. Como funciona a indústria da seca? Principalmente a partir de investimentos do governo federal, esta região mais pobre, no caso o sertão, recebia investimentos para obras na construção de poços, na geração de renda para as famílias sertanejas, só que os investimentos chegavam, de alguma forma, até os coronéis do Nordeste. E esses coronéis, muitas vezes, não repassavam as verbas para a população local. O Meio Norte é outra subdivisão da região Nordeste. E tem como característica principal a questão da formação vegetal associada às matas dos cocais e também em relação aos dois estados integrantes do Meio Norte, no caso Maranhão e Piauí, que são estados hoje que apresentam dentro da região e também no contexto brasileiro os piores índices de desenvolvimento humano. São áreas extremamente pobres, com municípios precários em termos de acesso à saúde, educação e renda, mas que possuem, em relação ao extrativismo, uma alternativa para as populações desta área. Vamos agora ver como ocorreu o aproveitamento econômico da região Nordeste. Em termos de agricultura e de pecuária, esta região apresenta alguns ciclos em termos econômicos. Já ocorreu nesta área a produção da cana-de-açúcar, que inclusive era exportada. Já ocorreu a produção de algodão e também a produção de cacau. Atualmente, esta região ainda tem uma produção de cacau, principalmente no sul do estado da Bahia. Mas em relação ao algodão e à cana-de-açúcar, as áreas de produção foram reduzidas. E hoje o que prevalece é a questão da subsistência na região Nordeste. Os investimentos atrelados à questão agrícola são recentes, principalmente em função da SUDENE, com as suas políticas de desenvolvimento para a região. Um grande exemplo desta questão da agricultura nordestina nos últimos anos é, na verdade, aquela questão associada aos canais de irrigação. Hoje nós temos áreas que produzem frutas, eu tenho também áreas que vão produzir soja, que vão produzir arroz, principalmente nas novas áreas agrícolas associadas, sobretudo, ao oeste baiano, onde a produção de soja já compete com os maiores produtores brasileiros, como os estados do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul. Já no caso da pecuária, o que ocorre principalmente são alguns rebanhos nômades, em função dos critérios climáticos. Por exemplo, no sertão, onde o gado é utilizado e muito para a questão do couro, a utilização do couro pelo sertanejo, e também em função dos rebanhos caprinos, as cabras, que vão disponibilizar o leite necessário para a produção de queijos e derivados na região Nordeste. A pecuária também tem uma grande importância para o sertanejo em relação ao transporte, tanto em relação à agricultura quanto o transporte propriamente dito, para puxar carroças e coisas afins. Então, em áreas onde a população não tem uma renda suficiente para os automóveis, para comprar automóveis, os animais de tração são, no caso, as principais formas, os principais meios de transporte. Para ilustrar a questão da pecuária e da agricultura na região Nordeste, nós vamos ver agora algumas cenas do filme Abril Despedaçado. Roda aí. No tempo de voo, os escravos faziam o serviço todo. Agora é nós mesmos. A mãe costuma dizer que Deus não manda um fardo maior do que nós podemos carregar. Conversa fiada. Às vezes, ele manda um peso tão grande que ninguém aguenta. Nós vivemos em Riacho das Almas. Fica no meio do nada. De certo mesmo, só precisa ter ciência de que fica em cima do chão e debaixo do sol.
E o sol daqui é tão quente, olha, mas tão quente que às vezes a cabeça da gente ferve que nem rapadura no tacho.